Oi pessoal, essa é a nossa terceira aula de álgebra linear, né? A primeira aula a gente fez uma rápida revisão de espaços vetoriais, na segunda aula a gente deu a definição formal de transformações lineares e fez vários exemplos. A aula de hoje é um pouco mais teórica, a gente vai dar algumas definições e resultados. A gente começa provando um teorema que eu pedi para vocês tentarem fazer na aula passada. O teorema diz que se você pega dois espaços vetoriais, Vzão e Wzão, uma base do primeiro espaço vetorial, e esse espaço tem dimensão n, né? E você pega a mesma quantidade de vetores no segundo espaço vetorial, então existe uma única transformação linear que satisfaça esse conjunto de igualdades, certo? Então, esse é um típico enunciado em que você tem que argumentar que existe alguma e que essa transformação linear, no caso, vai ser única, certo? Então, como é que a gente prova isso? Então, a única informação importante que a gente tem no enunciado, essencialmente, são as informações de que você tem uma base do espaço vetorial V, que você tem, n vetores de W, mas sobretudo para esses n vetores de W você tem que essas igualdades devem ser satisfeitas, certo? Que a transformação linear aplicada em cima do primeiro vetor da base tem que dar W1 e assim sucessivamente, tá? Então, vamos provar logo a unicidade, que talvez até seja mais rápido. Então, suponha por absurdo que existam duas transformações lineares T e T', tais que essas igualdades são satisfeitas. Então, que o T aplicado em V1 é igual ao T aplicado, T' aplicado em V1, que é W1, mais o T aplicado em Vn vai ser igual a T' aplicado em Vn igual a Wn. Certo? Então, só para quem não tiver bem em mente o que a gente está falando, a gente tem, do ponto de vista mais formal, né, a gente tem o espaço vetorial V, a gente tem o espaço vetorial W. As funções são pares ordenados, né? Eu vou associar cada elemento de V a alguém lá em W. Então a gente tem uma função T e a gente tem uma outra função aqui, T'. E aí, quando duas funções são iguais, e não é o caso, né? A gente está querendo dizer, por absurdo, que tenha duas distintas. Duas funções são iguais se sempre que você pega o mesmo U, a imagem lá do outro lado vai ser a mesma para as duas funções, certo? Aqui é T de U, ficou muito pequenininho, mas... mas a gente está supondo que são duas distintas, eu posso enfatizar, se preferirem, duas distintas transformações lineares. Então isso significa que deveria existir alguém no domínio, um U, que o T aponta para um certo cara, mas a função T' vai apontar para outro. Porque se elas sempre apontarem para cada vértice do domínio, se elas sempre apontarem para o mesmo, essas duas funções são iguais, tá? Então, suponha, seja V um cara do domínio, né? Tal que
O t de v é diferente do t' de v. Isso aqui é para existir. Senão essas duas transformações seriam iguais, certo? Que a gente nem falou de existência ainda, eu só estou querendo argumentar que se elas existirem, elas vão ter que ser iguais. Tais que, perdão, um cara em que essas transformações lineares sejam distintas, tá? Agora, como a gente tem uma base de V, né? Como V1 até Vn, isso aqui é base de V, existem únicas coordenadas, e aqui está a brincadeira, a gente vai usar um resultado prévio, né? Existem únicas coordenadas α1, αn nos reais, tais que o V vai ser representado como α1 V1 mais αn Vn. São as coordenadas de V nessa base, né? Isso aqui, como a gente já revisou, é parte de espaços vetoriais. Essas coordenadas são únicas, certo? Mas olha, se você olha para essa igualdade que a gente escreveu aqui, se você aplica a transformação linear dos dois lados, o que você tem aqui, então, a transformação linear t aplicada em V é o que? A aplicação da função da transformação linear em cima de α1 V1 mais αn Vn. Certo? Olha, mas isso T é uma transformação linear, então a transformação linear aplicada em cima da soma de vetores é a soma das transformações lineares, né? O T da soma é a soma dos T's. Então aqui você tem o T de α1 V1 mais o T de αn Vn. E a transformação linear de uma constante vezes um vetor, isso aqui é para ser, se for uma transformação linear, a gente está assumindo que é, isso aqui é para ser T de α1 vezes T de V1 mais αn vezes o T de Vn. Certo? Agora, a gente supôs que as duas transformações que a gente tem em mãos, elas satisfazem esse conjunto de igualdades, que tanto T quanto T' de V1 dão W1, tanto T quanto T' de Vn dá Wn. Então isso aqui é para ser igual a α1 V1 mais αn, perdão, W1 mais αn Wn. Ora, mas se você faz a mesma brincadeira com respeito à T', T' é uma transformação linear. Então, se você segue os mesmos passos, o que é o T' de V? O T' de V, você pode repetir a mesma sequência de igualdades. Isso aqui vai ter que ser igual, como o T' é uma transformação linear, isso aqui vai ter que ser igual a α1 vezes o T' de V1. Se você faz exatamente a mesma brincadeira acima, a única coisa que a gente usou foi o fato de que T era uma transformação linear. Como T' também é uma transformação linear, a gente também vai poder chegar aqui. E aí, como a gente está supondo que as duas transformações lineares satisfazem as mesmas igualdades ali de cima, então isso aqui também vai ser igual a α1 W1 mais αn Wn. Ora, mas se você combina esses dois resultados, a gente tem que o T de V, isso aqui vai ser igual ao T' de V.
Isso aqui contradiz a nossa hipótese, tá? A gente diz, olha, suponha que essas transformações são distintas. Se elas são distintas, tem que ter algum V no domínio que elas vão diferir. E a gente tinha dito, seja o V o cara que difere. E a gente deduziu, na verdade não difere. Então, elas não podem ser distintas. Isso contradiz a hipótese que essas transformações lineares seriam diferentes, tá? Logo, se existirem transformações lineares satisfazendo essa igualdade, na verdade não podem ser várias, só vai ser uma. A gente acabou de provar a unicidade, tá? Não podem existir duas distintas satisfazendo essas igualdades. Então, vamos provar agora a existência. Vamos provar que existe uma transformação linear T de V em W, né? Tal que o T do VI é WI, né? Para todo I no intervalo, deixa eu colocar aí embaixo, não vai ter espaço. Para todo I no intervalo de 1 até N. Ora, nesse caso, a gente tem que argumentar, tem que mostrar uma função de V em W e argumentar que ela funciona, que é uma transformação linear, satisfazendo essas igualdades ali, né? Então vamos assumir, né, que o T de VI é igual a WI e a gente tem que, para um elemento V qualquer, então a gente tem que definir essa função e dizer que de fato ela é uma transformação linear. Então como é que a gente vai definir essa função? Olha, até pelo que a gente viu aqui em cima, a única coisa que a gente sabe é que a gente tem uma base para um elemento, uma base para o espaço vetorial V. Então, para cada elemento do espaço vetorial V, a gente vai ter que associar alguém em W. A única coisa que a gente sabe de V é que ele tem coordenadas na base dele, né? Então, vamos dizer que W1, Wn são as coordenadas, né? Então, tá isso que o seu V ele é igual a alfa1 V1 mais alfa n Vn, certo? E o que você precisa argumentar é qual é o vértice que você vai associar a esse V. Então você gostaria de dizer quem é o T de V. Então, o que a gente espera que funcione para T de V? Olha, o T de V é de se esperar que seja o T de alfa1 vezes V1 mais alfa n vezes o Vn. E aí, fazendo aquelas mesmas igualdadezinhas dali de cima, a gente vai chegar em alfa1 ômega 1 mais alfa n ômega n, né? A gente está assumindo que a transformação linear satisfaz as igualdades, né, de T de VI igual a WI. Então, a gente pode tentar argumentar que, de fato, isso é uma transformação linear, ou seja, que dado um vetor no espaço vetorial V, o que você faz? Você olha quais são as coordenadas dele na base V1, Vn, e você coloca essas coordenadas dessa forma, multiplicando W1, Wn. Certo? Isso aqui certamente está lá no espaço vetorial W, né? A gente está pegando elementos de W, multiplicando
números reais e somando, certo? Então vamos argumentar que essa transformação linear, que essa função, né, de V em W é uma transformação linear. Então a transformação linear que a gente está pegando é essa moça aqui, tá? Quer dizer, a gente quer provar que isso aqui é uma transformação linear. A função, né, que a gente está pegando é essa. Então a gente tem que provar aquelas duas propriedades. A gente tem que provar que para quaisquer dois vetores do espaço vetorial V, o T de U mais V vai ser igual a T de U mais T de V. Essa daqui é a primeira brincadeira e depois a gente faz o alfa V, tá bom? Mas essa nossa transformação linear, para eu falar o T de alguém, eu preciso conhecer as coordenadas desse alguém na base V, certo? Então eu vou começar dando nomes, tá? Então sejam alfa 1, alfa n, eu vou usar o mesmo que eu tenho usado. São as coordenadas do V, na base vão ser as coordenadas do V, tá? Eu vou ter o beta 1, beta n também, tá? Que vão ser as coordenadas do U. Tais que, bom, que a gente já quer que aconteça, né? O V seja escrito como alfa 1 V1 mais alfa n Vn, e o U vai ser beta 1 V1 mais beta n Vn, tá? Então eu acho que vai ficar um pouco mais claro se eu começar da direita para a esquerda, só para deixar bem claro quem é a transformação linear aqui que a gente está usando, né? Então, quem é o T de U mais T de V? Quem é o T de U? Olha, o T de U, pela definição da transformaçãozinha que a gente está usando, o que você faz? O T de alguém, você pega as coordenadas desse alguém na base, V1, Vn, e bota essas coordenadas acompanhando W1, Wn, certo? Então, quem são as coordenadas do U na base V1, Vn? São os betas aqui. Então, o T do VU, isso aqui vai ser o beta 1 vezes o W1 mais o beta n vezes o Wn. Isso aqui é o T de U, certo? E o T de V da mesma forma. Quem são as coordenadas do V na base V1, Vn? São esses alfas. Então eu vou colocar esses alfas para multiplicar os Ws, tá? Então esse aqui vai ser o W1, alfa 1 W1 mais alfa n Wn, certo? E aí, se você reorganizar esses termos, o que você vai ter é que o alfa 1 mais beta 1 W1, isso aqui vai ser igual a essa brincadeira, né? Alfa n mais beta n Wn, né? E aí, de novo, a nossa transformação linear, se você olha da esquerda para a direita, é isso, né? Se você pega um vetor e aplica a transformação linear, você cai numa expressão dessa forma. Mas agora, se você olha da direita para a esquerda, né? Se você acha um vetor de W que ele é escrito como sendo um certo alfa vezes um W mais etc, um alfa vezes um W, isso aqui você pode ver como a transformação linear aplicada em cima de um vetor lá de V. Então isso aqui, na verdade, é a transformação linear aplicada em cima de alfa 1 mais beta 1 V1 mais alfa n mais beta n Vn. Porque, veja, esse é um vetor do Vn, essas são as coordenadas desse vetor na base V1, Vn, e o que a gente diz? Aplicar a transformação linear em cima desse vetor é colocar essas coordenadas acompanhando os Ws, era exatamente o que a gente tinha antes, certo?
E aí se você reorganiza esses termos, né, então você vai ter exatamente o t de, a gente quer dizer que é t de u mais v, né, e quem é u é esse beta 1 até o beta n, né, então se você reorganiza os termos aqui dentro desses parênteses, você vai ter exatamente o beta 1 v1 mais o beta n vn, isso aqui vai ser o u, né, mais o alfa 1 v1 mais o alfa n vn, né, isso aqui vai ser o v. Ou seja, a primeira propriedade, de fato, ela é satisfeita. E a segunda propriedade é mais fácil um pouco, né? A gente tem que mostrar que para todo alfa real e para qualquer vetor, eu vou pegar v, né? E para qualquer vetor v do seu espaço vetorial, o t de alfa v tem que ser igual ao alfa t de v. E aí, de novo, a soma, né, que as coordenadas do seu vetor v vão ser alfa 1, manter a mesma nomenclatura, tá, para as coordenadas de v, os alfas. E aí, se a gente sabe que as coordenadas de v são essas, aí você pode dizer, olha, o que é o t? Eu vou de novo de trás para frente, que talvez seja mais intuitivo. Quem é alfa vezes o t de v? Olha, o t de v, a gente disse, o t de um vetor que se escreve com essa cara, o que você faz? Você pega as coordenadas e bota essas coordenadas para acompanhar os w's. Tá? Então isso aqui vai ser alfa vezes, quem é o t de v, a gente vai pegar as coordenadas do v e vai colocar agora para acompanhar os w's. E aí é claro que agora você pode multiplicar e agora, se você olhar para essa expressão, o que você vai ver é que você tem coordenadas que estão multiplicando w's. E aí, de novo, é a mesma história. Se você olha para a sua transformação linear aqui da direita para a esquerda, se você tem coordenadas multiplicando os w's, de w1 até wn, você pode pensar que, na verdade, isso aqui foi o resultado da aplicação da transformação linear em cima de um vetor do seu espaço vetorial. E aí você pode tentar descobrir quem é esse vetor. Então, na verdade, isso aqui é igual à aplicação da transformação linear em cima de alfa vezes alfa 1 vezes o v1 mais alfa vezes alfa n vezes o vn. Porque o que a gente tem dito basicamente é pega as coordenadas e troca só os vn's pelos wn's. Certo? A transformação linear em cima desse vetor certamente era o que a gente tinha antes. Mas aí, de novo, aqui você pode colocar esse alfa em evidência dentro dos parênteses. Alfa 1 V1 mais e o que você vai ter como resposta, olha, quem é o alfa... perdão, o alfa em evidência, né, que eu disse? Essa visão certamente a gente já poderia ter. Na verdade era isso aqui que eu queria ter escrito, né? Então, se você colocou o alfa em evidência, então o que você tem aqui é exatamente o seu vetor v, né? Então, a gente definiu uma função, é o que está marcado aqui em verde, né? A gente definiu uma função de v em w, satisfazendo essas duas propriedades. Então, isso é uma transformação linear. E a gente começou pela parte, digamos, um pouco mais difícil. Então, a gente disse que tem uma transformação linear aqui que respeita essas igualdades.
que o T de V1 é W1, que o T de Vn é Wn. A gente mostra aqui no final, né, que tem uma transformação linear que pode ser definida a partir dessa hipótese. E mais do que isso, a parte mais difícil a gente fez no começo, dizer que se você tentar achar duas transformações lineares satisfazendo essas igualdades, na verdade elas vão ter que ser iguais, elas não podem ser distintas, porque para serem distintas tem que ter algum cara no domínio que vai ser levado a elementos diferentes em W, né? Mas isso leva a uma contradição por causa das coordenadas, né? As coordenadas são únicas. Certo? Então, se você quiser fazer bem no detalhe a demonstração desse teorema, precisaria de toda essa argumentação aqui que eu disse. Né? Claro que um enunciado desse numa prova, eu vou gostar que seja o mais detalhado possível, né, a demonstração. Mas não precisa ser necessariamente impecável. Né? Em geral, em questões de demonstrações, eu tento considerar o máximo possível, sobretudo quando a prova não é para alunos de matemática, né, que estão um pouco mais treinados nessa parte de demonstrações de teoremas. Então, esse era o resultado que a gente tinha, o último resultado que eu tinha mencionado na aula passada, né, que eu tinha pedido para vocês tentarem fazer em casa. A gente vai agora definir duas coisas que, bem, uma delas na verdade vocês já devem saber, que é a imagem de uma transformação linear e o núcleo de uma transformação linear, tá? Então, seja T de V em W uma transformação linear. E aí eu não vou me dar o trabalho de dizer que o V e o W são espaços vetoriais, já fica subentendido, né? Uma transformação a gente vai dizer que eu vou colocar logo a definição formal, certo? A imagem e o núcleo de T são a imagem de T, na verdade, são os conjuntos, são os elementos do espaço vetorial W. Então, a imagem da transformação linear T, isso aqui são todos os elementozinhos W lá do Wzão, para os quais existe alguém no Vzão que é apontado, que o V aponta para ele, né? Tal que o T de V é Wzinho. Então isso aqui é a mesma definição de imagem de uma função, tá? São os caras do lado direito que são imagem de alguém, que são apontados por alguém, certo? E o núcleo, e aí aqui tem uma siglazinha do inglês, né, do kernel, de núcleo em inglês. O núcleo da transformação são todos os... Aqui é um subconjunto de V, tá? São todos os caras de V que apontam para o vetor nulo. Lembra que o W é um espaço vetorial, todo espaço vetorial tem que ter um vetor nulo. E todos aqueles caras que apontarem para o vetor nulo, e eu tinha prometido de colocar o vetor nulo com uma cor diferente, ou pelo menos tentar me lembrar.
Todos os caras que apontam para o vetor nulo, a gente vai colocar no núcleo da transformação. Então, por definição, veja que isso aqui é um subconjunto, a imagem, né, um subconjunto do contradomínio, do Wzão. Lembrando que tem essa transformação linear T é uma função, né, de V em W. E isso aqui é um subconjunto de V. São todos os vetores de V que apontam para o vetor nulo lá em W. Certo? Essa definição de imagem e núcleo. Talvez seja bom a gente fazer um exemplinho. Seja T de XYZ aí vamos dizer que isso aqui é, digamos, sei lá, 3x, 2y e 0. Bom, vocês podem provar, perdão, aqui é um parênteses, vocês podem provar que isso é uma transformação linear, tá? Uma transformação linear de R3 em R3, né? E aí eu quero saber quem é a imagem e o núcleo. Vamos tentar descobrir quem é a imagem dessa transformação linear T e quem é o núcleo dessa transformação linear T. Certo? Então, qual é a definição da imagem, né? A imagem de T, deixa eu botar uma corzinha diferente. Note que quem é a imagem de T, né? Pela definição, são os vetores de W, olha, mas o W aqui é V e aqui é W, né? Aqui é tudo R3. Então, são os vetores de R3 que são apontados por alguém. Então, a imagem são triplas do R3. Que são dessa forma, né? É 3x mais 2y mais 0, certo? Então são todos os vetores da forma 3x, 2y, 0, né? Pouco importa o x e o y que você vai pegar. Certo? Então, para qualquer x, y real que você pegue, esse vetor 3x, 2y, 0 vai estar na imagem da transformação. Certo? E aí, se você quiser reescrever isso aqui, você pode olhar para esse vetor, né? Você pode reescrevê-lo se você quiser pensar no obter o espaço gerado, né? Escrever em termos de espaço gerado. Isso aqui vai ser o x que multiplica o 3, 0, 0, né? Mais o y que multiplica o 0, 2, 0 para todo x, y real que você pegue. Então, esses dois vetores, se você olha para... é a mesma expressão, né? Só que agora a gente escreveu, olha, o x e y são números reais, então você pode pensar como coeficientes, né? Então você está pegando todas as combinações lineares desses vetores 3, 0, 0 e 0, 2, 0. Então isso aqui nada mais é do que o espaço gerado pelos vetores 3, 0, 0 e 0, 2, 0, tá? Esse colchetezinho é a notação de espaço gerado, né? O conjunto das combinações lineares de um certo conjunto de vetores.
Então você tem dois vetores que geram toda a imagem da transformação, tá? E o núcleo dessa transformação, por definição, é o conjunto dos vetores x, y, z tais que, né, a transformação linear aplicada em cima de x, y, z vai lhe dar o vetor nulo. No caso a gente está no R3, né, vai lhe dar 0, 0, 0. Certo? Então, a nossa transformação linear, então isso aqui vai ser o conjunto dos vetores x, y, z, tais que a nossa transformação linear faz o quê? Pega a primeira coordenada, multiplica por 3, né? A segunda coordenada multiplica por 2 e a terceira coordenada ela é ignorada, porque a terceira coordenada é sempre 0. Então, o conjunto do x, y, z tais que 3x, 2y, 0 é igual a 0, 0, 0. Ora, se a terceira coordenada, o z, é ignorado, ele pode ser qualquer coisa, mas o x e os y... Então, para que essa tripla seja igual a 0, 0, 0, né? Na verdade, o z ele pode ser qualquer coisa, porque de toda forma a gente vai colocar um 0 lá, mas o x e o y, para que as duas primeiras coordenadas sejam zeradas, o x e o y eles precisam ser iguais a 0, tá? Então, isso aqui é o conjunto dos x, y, z, tais que o x e o y são zerados. Bom, e o z você pode pegar qualquer coisa, porque de toda forma ele vai ser ignorado. A terceira coordenada vai ser sempre um número real qualquer, tá? Então, outra forma de escrever isso aqui é você escrever, olha, isso aqui é o conjunto dos vetores z vezes o x e o y tem que ser 0, né? E o z pode ser qualquer coisa, certo? O z real. Tudo bem? Opa, perdão. Aqui é para ser um. Então, esse conjunto, o núcleo da transformação, a gente pode dizer, olha, é simplesmente o espaço gerado pelo conjunto de vetores. Bom, só tem um vetor nesse conjunto, que é o 0, 0, 1, tá? E aí uma coisa que eu não sei se o Nicolas provou para vocês, mas eu acho que é importante a gente ver, e é por isso que é importante esse exercício de escrever imagem e núcleo como espaço gerado, é que a imagem e o núcleo de uma transformação linear são, na verdade, subespaços. Tá? Então vamos provar isso aqui. Vamos botar aqui uma proposiçãozinha. Se T de V em W, né, é uma transformação linear, então a imagem da transformação, né, que a gente já viu que é um subconjunto de W, a imagem dessa transformação linear e o núcleo da transformação linear são subespaços de W e V, respectivamente, né, nessa ordem. E aí, para a gente provar essa brincadeira, vamos provar primeiro que a imagem é um subespaço. E aí lembra que para provar que um conjunto ele é um subespaço,
a gente tem que provar essencialmente três coisas, né? Então, a gente tem que provar que o conjunto ele não é vazio e que ele satisfaz as propriedades de fechamento, né? Fechamento na soma e fechamento na multiplicação por escalar, certo? Porque aquelas outras propriedades de espaços vetoriais são, entre aspas, herdadas, né, do espaço maior. Então, vamos provar primeiro que a imagem da transformação, né, a imagem de T, isso aqui é um subconjunto lá do W, né, é uma transformação linear, tá? Então, para a gente provar isso, primeiro vamos mostrar que ela não é vazia, né? Então, uma coisa que eu imagino que vocês já saibam, note que, quer dizer, talvez vocês não saibam, e é importante a gente provar isso, esse argumento aparece mais de uma vez. Note que o T do vetor nulo, então se eu aplico a transformação linear no vetor nulo, isso aqui dá vetor nulo. Sabe por quê? E atenção, esse vetor nulo dentro do parêntese é o vetor nulo do espaço vetorial V, enquanto esse vetor nulo do lado de fora aqui, né, do outro lado da igualdade, é o vetor nulo lá em W, né? Presta atenção para esse detalhe. Mas, porque o T de U menos U, que é o vetor nulo, né? Então, o T da soma, e esse menos pode ser visto como a soma com o elemento oposto, né? Isso aqui vai ser, bom, se vocês preferirem, a gente pode fazer com todo carinho. Então, se eu faço T de U mais menos U, né, que isso aqui é o vetor nulo, pelo que vocês viram lá em espaços vetoriais, isso aqui vai ser o T de U mais o T de menos U, né, que isso aqui é uma propriedade de transformações lineares. Mas esse menos U é a mesma coisa de menos 1 vezes U, é outra coisa que vocês devem ter visto lá na parte de espaços vetoriais. E aí uma constante T de uma constante vezes U, isso aqui vai ficar vai ficar menos T de U. E aí é claro que isso aqui dá o vetor nulo. E que o que a gente tinha aqui dentro desse parêntese era o vetor nulo, certo? E aí o que a gente acabou de dizer é que o vetor nulo de W, se você quiser, pode até lembrar que esse aqui é o vetor nulo lá em W, né? Ele é apontado pelo vetor nulo, perdão, o segundo, esse aqui é de V, né? Do Vzão aqui. Que o vetor nulo do espaço vetorial W, ele é apontado pelo vetor nulo do espaço vetorial V. Isso significa que o vetor nulo de W, né, ele é um elemento da imagem da sua transformação linear, que portanto ela não é vazia, certo? A gente precisa argumentar que essa transformação linear é fechada para a soma, tudo bem? Então, pegam dois caras, digamos W1, W2, pertencentes à imagem da transformação linear. A gente precisa argumentar então que o W1 mais W2 também está na imagem da transformação linear. O que a gente sabe de vetores que estão na transformação linear? Bom, a gente sabe que a condição é satisfeita. Um cara, ele é um elemento da imagem
se tem alguém em V que aponta para ele, ou seja, que a transformação linear aplicada nele vai dar aquele W, certo? Essa é a definição de imagem. Então, vamos dar o nome para os caras, né? Então, sejam V1 e V2, os elementos do Vzão tais que a transformação linear aplicada em V1 é o W1 e a transformação linear aplicada em V2 é o W2. Certo? Ora, a gente gostaria muito, a gente ficaria muito satisfeito de provar que o W1 mais W2 ele também pertence à imagem da transformação linear. Mas o que é o W1 mais W2? O W1 mais W2, pelo que a gente acabou de escrever, isso aqui é igual a T de V1 mais T de V2. E como isso aqui é uma transformação linear, a gente com frequência usa no outro sentido, né? A gente normalmente diz que o T da soma é a soma dos T's, mas é uma igualdade, então vale nos dois sentidos, né? Então T de V1 mais T de V2, isso aqui vai ser o T de V1 mais V2. E a gente acabou então de argumentar que existe um cara, isso aqui é um elemento que está no espaço vetorial Vzão, que quando eu aplico a transformação linear em cima deles, eu obtenho W1 mais W2, que isso aqui certamente está no Wzão. Então a gente acabou de dizer que o W1 mais W2 ele também pertence à imagem da transformação, porque tem algum elemento do espaço vetorial V que aponta para ele. Certo? Então, para a gente fechar essa argumentação, a gente precisa argumentar que a imagem da transformação, para provar que a imagem da transformação é um subespaço, a gente precisa mostrar que ela também é fechada para multiplicação por escalar, certo? Então a gente vai pegar um alfa qualquer real e a gente vai pegar um W qualquer na imagem da transformação T. E a gente precisa argumentar que alfa vezes W também está na imagem de T, certo? Ora, mas de novo, o que a gente sabe do fato de W estar na imagem de T? A única coisa que a gente sabe é que tem um cara que aponta para ele. Então, você já vê o cara que está lá no espaço vetorial V, tal que a transformação linear aplicada em V é W. Certo? Muito bem. O que a gente pode dizer então do alfa vezes W? Note que alfa vezes W, isso aqui vai ser alfa vezes o T de V. Mas como isso aqui é uma transformação linear, isso aqui é igual a T de alfa vezes V. Então, de novo, a gente acabou de achar um cara que está no espaço vetorial V, que quando eu aplico a transformação linear em cima dele, eu ganho o alfa Wzão, que está lá no espaço vetorial W, né? Então isso mostra para a gente que o alfa W é um cara que também está na imagem da transformação, porque tem alguém que aponta para ele, certo? Então a gente acabou de dizer que a imagem de uma transformação linear qualquer é subespaço um subespaço de W, certo? Agora, a gente tinha dito que
queria provar que tanto a imagem da transformação quanto o núcleo da transformação são subespaços, tá? Então eu mostrei para vocês como a gente mostra que a imagem é um subespaço, a gente mostra que tem que ter alguém que pertence àquele conjunto para ele não ser vazio, no caso a gente mostrou que o vetor nulo pertencia, e a gente mostrou que ela era fechada para a soma e para a multiplicação para o escalar, ou seja, dados dois elementos na imagem da transformação linear, a soma também vai estar na imagem da transformação linear, porque também tem alguém que aponta para ele, assim como dado o número real alfa e um cara qualquer da imagem, alfa vezes esse cara também vai estar na imagem, porque tem alguém que aponta para ele, certo? Eu vou pedir a vocês que façam a demonstração de que o núcleo é um subespaço, tá? Então é o mesmo exercício, é mostrar que ele não é vazio e que é fechado para a soma e para a multiplicação. Terminar mostrando que o núcleo da transformação é subespaço, né? Isso aqui é de V. Tá? Vocês terminando essa demonstraçãozinha, acaba o enunciado dessa proposição, a gente vai ter provado tudo, certo? Muito bem, então a gente fez um exemplo, a gente disse o que é imagem, núcleo de uma transformação, a gente fez um exemplinho, e a gente provou, apesar de que vocês já deviam talvez saber disso, mas a gente provou que imagem e núcleo de qualquer transformação linear são subespaços. Eu queria voltar para esse exemplo só para chamar a atenção de vocês para o que a gente fez no exemplo, um pouco mais no detalhe. A gente disse, olha, a imagem da transformação são todos os conjuntos com essa cara, a gente reescreveu de uma forma equivalente e, sobretudo, a gente chegou nessa expressão, disse que a imagem da transformação linear é o espaço gerado por esses dois vetores. Ou seja, todos os vetores da imagem da transformação linear, isso é um subespaço, né, de V, e todos os vetores da imagem dessa transformação linear são gerados por esses dois. E se vocês observarem, esses dois vetores são linearmente independentes. Bom, não é tão difícil provar, né? Eles têm coordenadas não nulas em posições distintas, né? Se vocês quiserem provar, verifiquem que esses dois vetores são LI. Então, eles são linearmente independentes e eles geram o espaço todo. E a gente disse, olha, a imagem da transformação linear é um subespaço. Então, na verdade, esses dois vetores, 3, 0, 0 e 0, 2, 0, né? Eles formam a base desse subespaço, certo? Isso aqui é base desse subespaço, que a gente agora sabe que é um subespaço, a imagem da transformação linear. E da mesma forma, a gente disse, olha, o núcleo é o conjunto desses vetores e reescreveu de formas equivalentes até chegar numa expressão em que diz, olha, o núcleo são todos os vetores gerados por este aqui. E aí, de novo, bem, o exercício para vocês tentarem é dizer que o núcleo de uma transformação linear é um subespaço. Sabendo disso, se é um subespaço, a gente pode falar de dimensão. Então, a dimensão é o que? A quantidade de elementos que tem numa base. E o que é uma base? Uma base são vetores linearmente independentes que geram o meu espaço todo. Bem, que gera o espaço todo, eu já sei isso, gera o espaço todo, eu cheguei lá. E que é LI aqui é trivial, porque só tem um vetor, certo? Então, esse conjunto que só tem um vetor, 0, 0, 1, isso aqui é uma base do subespaço núcleo da transformação, certo? E aí, é claro, a quantidade de vetores que eu tenho numa base é a dimensão, então a gente pode dizer que a dimensão da imagem da transformação, né, desse subespaço aqui é 2. E a gente pode dizer que a dimensão do núcleo aqui, do núcleo dessa transformação linear, isso aqui é 1, né? Só tem um vetor na base.
E essa soma aqui de 2 mais 1, isso aqui dá 3. E a gente estava... não esqueçam que a gente estava numa transformação de R3 em R3. Certo? Então a gente estava numa transformação de R3 em R3 e a gente provou que a dimensão da imagem era 2, dessa transformação particular, né? Era 2, do núcleo era 1, e, surpresa, a soma dessas dimensões deu 3, que é exatamente a dimensão da R3. Bom, isso não é surpresa, isso não é coincidência, isso aqui vai ser o objeto da nossa próxima aula. A gente vai provar alguns resultados para mostrar que se você tem uma transformação linear entre dois espaços de mesmas dimensões, então a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo vai ser exatamente a dimensão do seu espaço, dos seus espaços, né, que a gente está supondo que tem mesmas dimensões, tá? Então a próxima aula vai ser ainda um pouco teórica para a gente demonstrar esse resultado. Fiquem atentos, nos siga que eu notifico quando o próximo vídeo estiver disponível. De toda forma, quem quiser se inscrever no canal vai receber a notificação via Google, né? Então, estudem, façam os exercícios que tem na lista, e se tiverem dúvidas, não hesitem em me contactar por e-mail, tudo bem? Um abraço.